Dificuldade imediata em entender a real função dos resistores nos circuitos eletrônicos. É isso mesmo. Tem muitas pessoas que relutam em buscar conhecimentos aprofundados sobre os resistores porque pensam assim: poxa vida, um resistor é um componente tão simples, tão básico, tem 2 terminais ali, código de cores ou números, né, no SMD, por que eu tenho que ficar aprendendo tanto sobre isso? Por que ele é tão importante no meu dia a dia? E aí, essas mesmas pessoas, quando vão analisar, por exemplo, um circuito de alimentação, aqui uma malha primária, né, de fonte chaveada, vê resistores aqui, vê resistores aqui, vê resistores aqui, vê resistores para tudo quanto é tipo de jeito, todo tipo de valor e muitas aplicações, e aí acabam se deparando com a seguinte situação: puxa vida, eu tenho que realmente aprender sobre os resistores, porque senão vai dar ruim para mim. Você já pensou algo sobre isso? Você já ficou até mesmo alguma vez desmotivado e, putz, tem que ver resistor de novo? Anota aqui para mim no campo de comentários e fica até o final desse vídeo, que eu vou trazer rapidamente para você 5 aplicações dos resistores nas placas de fonte de alimentação chaveada e que já vão justificar você aprender muito mais sobre esse componente super mega importante. Combinado? Vamos que vamos, tamo junto, vamos pra cima! Mas antes da gente falar sobre 5 aplicações dos resistores nessa placa de fonte chaveada, gente, não esquece de baixar o nosso e-book gratuito aqui no cursoseletronicafacil.com.br, onde você vai ver todos os treinamentos e cursos para você sair do absoluto zero mesmo no mundo da eletrônica rumo à faixa preta, fazer os seus primeiros reparos e até mesmo desenvolvimento de circuitos eletrônicos com o curso de Eletrônica Fácil, que tem os nossos outros treinamentos também, os nossos e-books para você fazer o download de forma show de bola. O fato é o seguinte, tá? Os resistores são talvez o componente mais usado nas placas eletrônicas, é por isso que estão no módulo 1 do curso de Eletrônica Fácil. Porque de cara você tem que aprender sobre aquilo que é mais simples de você entender na prática da eletrônica, que são os resistores, tá? E ao mesmo tempo que ele é simples, ele é o mais utilizado. Então, quando você aprende sobre os resistores de forma show de bola no módulo 1 do curso, você já vai conseguir aplicar todos esses conhecimentos em qualquer tipo de placa eletrônica, inclusive de fonte chaveada, que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Ó, essa TV aqui é uma TV da sempre Toshiba, TCL, tá? É uma TV de 32 polegadas e essa daqui é a parte da fonte chaveada dessa Smart TV. Perfeito? E eu separei aqui, então, 5 aplicações. Ó, a primeira aplicação dos resistores aqui, já para você se motivar a aprender cada vez mais sobre eles, é exatamente a limitação de tensão ou envio de tensão para esse pino aqui, ó, do CI chaveador da fonte chaveada. Todas as fontes de alimentação chaveada, pessoal, elas têm tipicamente um CI chaveador que vai determinar exatamente como é que vai funcionar a sua fonte chaveada. Se vai ter chaveamento no primário do transformador Chopper, né, que aqui está, ó, para induzir uma tensão do primário para o secundário, se vai aumentar a tensão de saída, se vai diminuir a tensão de saída. Quem controla tudo é o CI chaveador, o CI oscilador da fonte chaveada, tá? E aí, aqui no pino número 3 dele, olha só a porrada de resistores que tem aqui, tá vendo? Ó? Tem o RU01, RU02, RU03 e o RU04, tá? E aí tá vindo uma tensãozinha aqui, ó. Aqui é a alimentação alternada, né? Então vem, tensão, chegou aqui. Pega uma parcela dessa tensão, joga aqui para essa entrada desses resistores aqui. E aqui nós temos 4 resistores em série. Quando temos resistores em série, isso caracteriza um circuito divisor de tensão, porque aqui circulará a mesma corrente entre eles e a tensão irá se dividir, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Essa forma aqui, essa caracterização, essa interligação, esse circuito, ele vai estar numa porrada de placas eletrônicas, em um monte de placas eletrônicas. Por quê? Porque dividir tensão elétrica é uma das funções mais principais dos resistores nos circuitos eletrônicos. Então aqui, ó, a corrente vai circular por esse resistor, fica uma quedinha de tensão nele. Circula aqui, fica uma outra tensão aqui no RU2. Mais uma corrente aqui, mais o nosso resistor RU3 vai ficar com uma quedinha de tensão aqui. E até a última queda de tensão vai ficar aqui no RU4. Se a gente somar a tensão desse resistor com esse, vai ficar a tensão total que está nesta malha, nesse circuitinho em série aqui, tá bom? E aí, conforme vai circulando corrente, vai dividindo a tensão que está no último resistor aqui vai para o pino número 3, que é o famoso BNO do nosso CI da fonte chaveada.
E esse BNO, ele é o pino responsável por determinar se existe tensão da rede ou não para que o CI da fonte chaveada funcione com sucesso. Olha que importância, tá? O famoso Brownout Protection, tá? E aí, se tem tensão aqui no RU4 e está aceitável, quer dizer que está vindo tensão da rede, tensão AC, e aí o CI ele pode oscilar para poder controlar o transformador Chopper para poder induzir tensão lá na saída da fonte chaveada. Se não tem tensão suficiente aqui nesse pino aqui, ó, no BNO, automaticamente ele não pode continuar oscilando, porque se ele continuar oscilando e tem uma tensão muito baixa na rede, automaticamente pode gerar um problema, pode queimar algum componente na fonte chaveada, ou quem está lá na saída pode não funcionar corretamente. Então ativa-se a proteção do CI a partir do momento que ele detecta que a linha, né, a tensão AC, está muito, muito baixa. Então a primeira função dos resistores aqui nessa fonte chaveada, logo falando aqui da malha primária, tá? É dividir a tensão aqui nesse conjunto para avisar o nosso CI se existe então uma tensão ok, 110, 220 volts lá na nossa rede de alimentação AC, ou se está tensão muito baixa, podendo gerar um risco de funcionamento para a placa ou para a carga que está lá na saída da fonte chaveada. Então, circuito divisor de tensão. Anota aqui no campo de comentários, divisor de tensão top. E vamos para cima, que é só a primeira função dos resistores aqui nessa placa, tá? Ó. Segunda função, gente, continua sendo divisão de tensão ainda e continua sendo aplicado aqui no nosso CI da fonte chaveada, agora aplicado num outro pino dele, que é o pino de VCC, tá? Então, o BNO é o pino que vai detectar o quê, gente? O nível de tensão lá da rede primária, e o VCC é o pino de alimentação do CI da fonte chaveada, para que ele seja alimentado e com isso todo o cérebro eletrônico digital dentro dele possa ter alta performance e ele consiga fazer o controle PWM da fonte chaveada, fazer toda a gestão de funcionamento da fonte chaveada, tá? Então, olha só que interessante. Aqui no pino de VCC, se você segue a trilha aqui, ó, segue a trilha na leitura de esquema eletrônico e vamos para cima, tá? Você vai ver que tem um capacitor aqui, ó, que está estabilizando toda a tensão que está aqui, esse capacitor estabiliza. O 100 nanofarad, inclusive, tira ruídos mandando diretamente para o negativo. E tem aqui um resistor, ó, que está trazendo essa tensão, ó, vinda desse divisor resistivo aqui, ó. Então tem um conjunto de divisor de tensão aqui, ó, onde vem a tensão aqui da nossa malha de alimentação AC, 110 ou 220, vem, vai gerar uma diferença potencial entre esses dois pontos aqui, e a corrente vai circular por esse divisor de tensão, ó, vem, até circular também por esse resistor para então chegar no nosso VCC. Então aqui a gente tem um conjunto gigante de resistores de 1.5 megaohms, tá? Então você tem aqui vários resistores de 1.5 megaohms associados, onde quando a resistência é muito alta, quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica, tá bom? Então vai circular aqui, ó, a corrente para poder chegar aqui, ó, no VCC, para poder trazer a primeira corrente de funcionamento e consumo aqui do nosso CI chaveador, a corrente vai fluir, vai sair lá da tomada AC, passa por esses resistores aqui, passa por esses aqui, até chegar nesse ponto aqui, ó. Então passou sobre dois resistores de 1 MΩ em paralelo, mais dois resistores de 1 MΩ em paralelo, ou seja, resistências brutais. Então vai circular aqui, gente, cerca de micro, até mesmo, às vezes até nanoampere, tá? Mas vamos considerar microamperes. Então microamperes de corrente vão circular aqui, vem, passam aqui pelo resistor de 1K até chegar aqui no nosso querido VCC. Então, essa malha aqui é responsável por mandar a primeira corrente, que vai começar a carregar esse capacitor aqui, até chegar no nível aceitável de VCC, para que o CI seja alimentado e então ele consiga fazer o start, o início do chaveamento da nossa fonte de alimentação chaveada, tá? Como esses resistores aqui eles têm valores muito altos, então, por exemplo, você tem aqui megaohms, e aqui você tem quiloohms, o que vai acontecer, gente? Quanto maior é a resistência de uma associação, mais volts fica nela também, porque V, que é a tensão, é R vezes I. Então, quanto maior é o valor de um resistor numa associação, num conjunto, mais volts fica nele. Então, você concorda que megaohms, milhões de ohms aqui, tem muito mais resistência do que esse de quiloohms? Então, vai ficar uma tensão muito maior aqui e pequenininha nesse de 1K. E vai sobrar um pouquinho de tensão aqui para esse capacitor no primeiro momento,
que vai fazer com que o CI seja alimentado aqui no VCC rapidamente, isso aqui tudo é milissegundos. E aí, quando o CI funcionar com sucesso, mandar o PWM, então vai começar a chavear aqui o primário do transformador Chopper da fonte chaveada, e aí esse enrolamento auxiliar passará a alimentar através desses diodos que estão aqui e mandará uma tensão estável para o funcionamento do CI do circuito integrado, tá? Então aqui a gente tem, mais uma vez, os resistores trabalhando como o que, gente? Ó, corrente circulando, fica queda de tensão, corrente circulando, queda de tensão, corrente circulando, queda de tensão, forma um circuito divisor de tensão, forma um limitador de corrente suficiente para carregar o capacitor, mandar uma tensão de start no CI chaveador para que ele possa gerar o PWM e comece então a funcionar com sucesso. Então aqui a gente tem divisão de tensão e limitação de corrente para a carga do capacitor, que vai fazer a alimentação do pino de VCC do CI para controlar então o funcionamento da fonte chaveada. E esse é o funcionamento número 2 aqui do nosso querido resistor eletrônico. Já deixa resistor top aqui no campo de comentários e vamos para cima que tem muito funcionamento do resistor chegando por aí. O terceiro funcionamento dos resistores aqui, gente, ó, é exatamente e também está ligado no nosso querido CI da fonte chaveada. Olha só como um resistor que possa dar problema, um valor aí aumente significativamente, ou que ele rompa, né, entre em aberto, ou que diminua o valor do resistor, vai interferir diretamente no funcionamento do nosso CI chaveador. Então, por isso que nunca despreze o funcionamento importante de um resistor numa placa eletrônica, tá? Ó, tá vendo esse resistorzinho aqui, ó, o RU09, ó? RU09, tá? Isso aqui é muito importante, inclusive não era nem para explicar sobre isso agora, mas eu vou explicar. O R é a letra que traz a representação dos resistores tanto no esquema eletrônico como na placa eletrônica. O número aqui, ó, o número quer dizer é o número daquele resistor. Então, ó, resistor 9, resistor 10, resistor 20, resistor 100, tá? Aí você tem aqui essa letra U, que, se você reparar, está exatamente em todos os componentes que estão interligados nesse bloco aqui, ó. Então, aqui é RU, 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 CU, CU. Não fale junto, é CU, tá bom? Só os entendedores entenderão. Brincadeiras à parte, ó. Ó lá, UU, DU, é tudo U aqui, tá vendo? Então, quando você tem tudo U, e aí depois aqui na malha de saída, ó, vira S, 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 tá vendo aqui, ó? Então, CS, RS, tá? Todo mundo com a letra U quer dizer o quê, gente? Tipicamente aqui, ó, que esses componentes eles fazem parte da malha primária da fonte chaveada e os S fazem parte da malha secundária. Então, isso aqui é para você bater o olho no componente e saber que ele faz parte de um bloco de funcionamento da placa. Olhou no resistor, viu a letra U, malha primária, viu S, malha secundária, tá? Voltando aqui para o nosso querido resistor RU09, gente, a gente tem mais um circuito divisor de tensão aqui, tá? E aí você vai perceber que esse resistor ele está conectado aqui no pino da nossa fonte chaveada, aqui do nosso CI da fonte chaveada, ó, no pino CS, tá vendo? O que é o pino CS do CI oscilador da fonte chaveada? É o Current Sense, é o sensor de corrente, é o medidor de corrente do transformador Chopper, que é a mesma corrente que passa pelo MOSFET da fonte chaveada, para que a fonte, então, para que o CI proteja a fonte caso ele detecte o que, gente? Uma overload, né? Então, uma sobrecarga, uma corrente muito alta. Beleza? E aí, se tiver uma corrente muito alta passando por esse resistor aqui, o que vai acontecer, ó? Se liga no fluxo de corrente que vai passar por esse resistor aqui, ó. Vem comigo que você passa de ano, tá? A corrente ela vai passar pelo primário do Chopper, ó, então passa pela ponte retificadora, filtra aqui no capacitor, vem, passa aqui pelo primário, ó, passa pelo MOSFET quando ele está conduzindo, quando ele está em saturação, passa pelo resistor RU09, passou a corrente pelo resistor, gera queda de tensão e esse potencial de tensão vem aqui no pino CS Current Sense. Ou seja, se tiver uma corrente muito brutal passando pelo primário do Chopper aqui, corrente brutal vai gerar queda de tensão brutal aqui no resistor, que vai mandar uma tensão brutal para o pino CS, que vai fazer então a ativação da proteção de sobrecorrente da nossa fonte chaveada. Tá bom? Então, esse resistor aqui, ó, que inclusive o valor dele é muito baixinho, ele é o famoso resistor
shunt, resistor shunt nas placas eletrônicas, tá? O resistor shunt é um resistor de baixo valor que fica em série com alguém que você quer medir a corrente que está passando por ele. Então, quer medir a corrente que está passando no motor? Coloca um resistor shunt. Quer medir a corrente que está passando numa bobina? Coloca um resistor shunt. Quer medir a corrente que está passando por qualquer coisa? Coloca um resistor shunt. Que geralmente tem um valor menor do que 1 ohm de resistência. Geralmente são menores do que 1 ohm de resistência. Tem menos do que 1 ohm de resistência, tá? E aí, vamos supor que passa 1 ampere aqui, ó. Passou 1 ampere, 1 ampere vezes 0,33 ohm, lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Se o R é 0,33 ohm e passa 1 ampere, 1 vezes 0,33, vai ficar 0,33 volt aqui e essa componente de 0,33 volt vai chegar no CS e você vai trabalhar com isso para saber se isso está então com proteção, se está com sobrecorrente ou se está no nível normal de funcionamento. E para você entender se está no nível normal ou não, aí você vai ter que baixar o datasheet, estudar o datasheet do nosso circuito integrado, tá? Beleza? Então esse cara aqui é um resistor shunt para proteção da nossa fonte chaveada, trabalhando junto com o circuito integrado mais uma vez. A aplicação número 3 dos resistores, tá? A aplicação número 4, gente. Vamos lá, ó. Tá vendo os resistores aqui, ó? Ó, esse RU18 e RU17, gente. Tá vendo aqui? Esses resistores aqui, eles estão interligados junto a esse capacitor. Então, toda vez que você tem resistor junto com capacitor em série, o que acontece, gente? O resistor, ele controla... Para que serve o resistor? Limita a corrente que passa em determinado circuito ou componente. Então, o resistor é como se fosse uma válvulinha que está ou bastante fechado ou bastante aberto. E ele vai drenar exatamente o quê? Vai controlar exatamente o fluxo de elétrons naquele ramo, naquele circuito, né? Se os resistores estão ligados ao capacitor, quer dizer que esses caras aqui vão controlar a corrente que vai passar no capacitor, automaticamente vão controlar o tempo de carga desse capacitor aqui. Quanto maior é a resistência, mais demorada é a carga do capacitor. Quanto menor é a resistência, mais rápido o capacitor se carrega. E aqui forma uma famosa constante de tempo RC. O resistor com os capacitores vão formar junto uma constante de tempo que determina quanto tempo vai demorar para o capacitor se carregar para que a tensão chegue a um determinado nível e alguma coisa no circuito aconteça, tá? Então aqui a gente tem uma constante RC e essa constante RC está interligada nesse diodo aqui e esse circuito aqui está ligado em antiparalelo com a bobina do transformador Chopper. Bobina primária do transformador Chopper. Ó. Então veja, aqui a gente tem um ponto da bobina do Chopper ligado aqui e a outra bobina do Chopper ligado aqui. Ó. Perfeito? Então, naturalmente, a gente tem o quê aqui? Ó? Positivo aqui e negativo aqui. Positivo vem, corrente vem, circula pelo primário do Chopper e vai embora. Então, se eu tenho positivo aqui e negativo aqui, esse diodo aqui está reversamente polarizado. Ele não está conduzindo, porque eu tenho positivo chegando no cátodo e negativo no anodo. Ele está bloqueando, tá? Todo indutor, quando ele é desenergizado, ele gera uma coisa chamada F100, que é a força contra-eletromotriz. Isso quer dizer que no momento que ele é desligado em corrente contínua, ele gera um pico de tensão reversa entre os seus terminais. Olha que louco. Também chamado de ricochete indutivo. Isso quer dizer que se ele trabalha aqui com 100 volts, 200 volts, por exemplo, aqui, ó, no momento que você tira a energia dele, todo o campo eletromagnético armazenado na bobina vai tender a ir embora em formato de tensão reversa. Então, ao invés de a gente ter positivo aqui e negativo aqui, a gente vai ter em microsegundos essa polaridade invertida. Vai ter positivo aqui embaixo, negativo aqui em cima. E aí, se tem positivo embaixo e negativo em cima, aqui a gente forma o circuito clamp, onde todo pico de tensão reversa que poderia chegar a 400, 500 volts, e essa tensão seria aplicada inclusive aqui no dreno do MOSFET, podendo queimar o MOSFET, vai ser limitada à tensão de circulação aqui desse snubber, desse circuito clamp, tá? Que vai ser alguns poucos volts. Perfeito? Então, energizou o indutor, oh, belezinha, campo eletromagnético, desenergizou, pico reverso. Positivo vem aqui embaixo no diodo, negativo vem aqui em cima. Diodo conduz, vai ter uma queda de 0,7, aqui mais algumas quedinhas aqui, alguns poucos volts. Perfeito? E a intensidade que vai circular essa corrente vai ser determinada por esses resistores e pelo capacitor, que vai fazer com que isso aconteça gradativamente, não de forma brusca. Inclusive protegendo o próprio diodo aí de uma queima acidental, tá? Beleza? Então aqui a gente tem resistores
trabalhando num circuito de constante de tempo, circuito snubber em conjunto com o diodo, e no jeito que ele está aplicado aqui no primário do nosso querido transformador Chopper, circuito clamp, circuito de proteção contra ricochete indutivo, tensão reversa dado pelo indutor no momento do desligamento. Fechou? Sabia dessa? Anota aqui no campo de comentários. Opa, essa eu já sabia, se não, coloca conhecimento top, professor. E vamos para cima que agora a gente chegou na aplicação número 5 dos resistores, e olha só como o resistor é importante, né, gente? Por isso que os resistores a gente trata com muito amor e carinho aqui no módulo 1 do curso de eletrônica fácil, para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, fechou? E a última aplicação aqui, e não menos importante, é de um resistor também, mas não é de um resistor convencional, é de um resistor chamado de NTC, que é esse resistor aqui, ó, que é o primeiro resistor que tem aqui nas interligações da nossa fonte chaveada. Tá vendo esse RN1? Aqui, ó, tem o símbolo de um resistor, tem aqui 3 ohms, bonitinho, né? E tem aqui um traço, né, ó, na diagonal com a letra T. Esse T aqui, nessa simbologia, nesse componente, quer dizer que esse aqui não é um resistor comum, ele é um resistor que depende de graus Celsius, é um resistor que depende da temperatura, é um RTD, é um resistor que depende de temperatura para que ele aumente a sua resistência ou diminua a sua resistência, tá? E aí, gente, esse aqui é um NTC. O que é um NTC? Um NTC é um resistor que quanto maior a temperatura, menor é a resistência. E quanto menor é a temperatura, maior é a resistência. Então a resistência vai sendo variada a partir da temperatura. E por que tem esse resistor de 3 ohm aqui, esse NTC aqui, em série com tudo, ó? Tá bom? Segue o fluxo de corrente aqui, ó. Vamos lá, ó. Então a corrente elétrica ela vai sair aqui do nosso querido conector de alimentação AC, vem, passa aqui pelo NTC, passa aqui pelo filtro de EMI, vem. Chega aqui na nossa ponte retificadora que converte o alternado para contínuo, e convertendo o alternado para contínuo vai começar a carregar o nosso capacitor de filtro e estabilização de tensão. Todo capacitor aqui de filtro capacitivo, né, que geralmente são esses capacitores brutais aqui, ó. Beleza? Ó. Capacitores eletrolíticos de altas capacitâncias, no momento que ele está desligado, no momento que ele está desenergizado, no momento que ele vai se carregar pela primeira vez, como ele está totalmente descarregado, ele é considerado como se fosse um curto-circuito. E aí a corrente para carregar ele é muito alta. Já aconteceu de você ligar, por exemplo, um equipamento na tomada e sair um flash, sair um raio ali, uma fagulha ali? Já aconteceu com você ligar um carregador de uma coisa ali e sair um flash? Aquele flash nada mais é do que a corrente de inrush da placa eletrônica. A corrente de inrush é a corrente elétrica que ela circula por um banco de capacitores no primeiro momento que eles são carregados. E esse pico de corrente pode chegar a 3, 4, 5 vezes o valor nominal do que realmente seria consumido naquela malha ali de funcionamento, por causa da primeira carga dos capacitores, tá? Isso é o famoso inrush current, tá? Para você amenizar essa corrente, não gerar aquele arco elétrico, aquela fagulha, aquela descarga inicial de uma forma tão brutal, que inclusive pode vir a queimar alguns componentes de forma acidental, tá? É colocado aqui um NTC em série com tudo isso aqui. Então, para a corrente chegar aqui no capacitor, depois da ponte retificadora, vai ter que passar pelo NTC. Isso é fatal, não é verdade? Então, ele vai controlar a corrente que vai chegar lá no capacitor do filtro capacitivo. Olha só que massa. Então, quando você liga a placa na tomada no primeiro momento, está na temperatura ambiente, tudo bonitinho, 25 graus Celsius ali e tal. Esse cara aqui vai ter resistência normal dele. Quanto maior a temperatura, menor é a resistência. Não é isso? Então, ele começa com uma resistênciazinha alta. Quando começa a circular a corrente brutal do inrush current pelos capacitores, esse cara aqui está com uma resistência alta. Então, ele já vai controlar essa primeira corrente de carga do capacitor de filtro capacitivo. Já não vai deixar esse tranco ser tão grande. Conforme vai circulando corrente por ele até chegar nos capacitores, toda vez que você circula uma corrente elétrica por um componente, você aquece o componente.
o componente ele fica o quê, gente? Mais aquecido. É o famoso efeito Joule. É a conversão da circulação dos elétrons em aquecimento. Então, moral da história, esse cara tem resistência alta inicialmente, vai impedir um carregamento rápido do capacitor, vai impedir ali a fagulha, vai impedir aquela descarga, aquele arco elétrico, automaticamente. E conforme vai circulando corrente, ele vai aquecendo, ele vai diminuindo a sua resistência, porque quanto maior a temperatura, menor é a resistência no NTC. Abaixando a resistência, ele deixa fluir mais corrente para o circuito, até que o capacitor se carregue naturalmente e a placa funciona de forma show de bola, já com corrente nominal, com o NTCzinho um pouquinho aquecido, e aí com resistência, então, sob demanda, em plena carga, funcionando de forma show de bola. Perfeito? Então ele começa com resistência alta, baixa corrente de carga inicialmente, está falando de milissegundos, tá, gente? Resistência alta, baixa corrente de carga em cima do capacitor, vai aquecer o NTC, abaixa por resistência, sobe um pouquinho a corrente e automaticamente então ele deixa se carregar para que o circuito funcione aqui na malha primária, né, completa de forma show de bola. Fechou? E aqui a gente falou apenas 5 funcionamentos, 5 aplicações dos resistores aqui na fonte chaveada. A gente poderia falar aqui no circuito de proteção com transistor, poderia falar aqui no circuito de feedback junto com o TL431, perfeito, e entre outras aplicações aqui na nossa fonte de alimentação chaveada. Você quer ver mais aplicações dos resistores aqui na fonte chaveada? Coloca eu quero aqui no campo de comentários. E não esquece que no módulo 1 aqui do nosso curso de Eletrônica Fácil tem tudo sobre os resistores para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. E para você conhecer todos os nossos cursos e treinamentos de Eletrônica Fácil. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, curso de Eletrônica Fácil, digital Arduino, soldagem de soldagem, remoção e restauração de resina de silicone, você pode baixar os nossos e-books gratuitos, tudo isso e muito mais, links aqui na descrição do vídeo, fechou? Aula top, né? Anota a aula top aí no campo de comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo, vamos que vamos, tamo junto, forte abraço e vamos pra cima!